Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz Matemático, trazendo para vocês aqui a resolução de mais uma questão da prova da Faculdade Baiana de Medicina e Saúde Pública. Essa prova foi realizada no ano de 2019.1. Essa é a primeira fase. Nessa questão, a gente vai encontrar um problema, com o sistema, que vai ser resolvido com um sistema de equação. Mas apesar de ser um sistema, ele também não é tão simples assim. Então, antes de resolver, gostaria de pedir que você se inscrevesse no meu canal e desse aquele like. Feito isso, vamos lá para a questão. Determinada proposta foi submetida a uma apreciação de um grupo de 100 pessoas por meio de uma votação cujo resultado foi contestado por parte do grupo, fazendo com que uma segunda votação fosse realizada. Então, vou grifar aqui uma informação importante aqui. 100 pessoas. Das duas votações, sabe-se que, na primeira votação, 10% dos votos foram considerados inválidos e dos votos válidos, a maioria foi favorável. Então, vamos escrever o que ele está dizendo aqui. Vou colocar aqui, primeira votação. Primeira votação. Na primeira votação, o que aconteceu? Se são 100 pessoas, tiveram 10% dos votos inválidos, eu tive, então, ao todo, 90 votos. Desses 90 votos, ele está dizendo para mim que a maioria, foi válida. Então, eu vou dizer aqui para você o seguinte, como é a equação 1, eu vou dizer que x mais y é igual a 90 e vou colocar isso aqui como equação 1. Mas é bom a gente colocar aqui em cima dizendo o seguinte, que o x ele representa os votos favoráveis, e o y representa os votos contrários. Isso aqui a gente vai precisar lá na frente. Contrários. Ele também fala sobre uma maioria, como que venceu, Então, eu vou chamar aqui de maioria 1, tá? Maioria 1, porque foi na votação 1. A maioria foi, no caso, se foi favorável, então a maioria foi x menos y. E aí a gente acabou de montar aqui a nossa equação 1. E tivemos também a determinação de uma maioria. Vamos lá agora para a segunda votação. Ele colocou aqui em cima, vou colocar aqui como segunda votação. O que aqui diz a segunda votação? Aqui. Na segunda, 20% dos votos foram considerados inválidos. Ou seja, se 20% foi inválido, a gente só teve 80 votos. 80 votos, não como a primeira que teve 90. A maioria foi contra, então a maioria aqui foi contra. Então, para a gente encontrar essa maioria, a gente vai fazer o contra menos a favor, ok? Então, se a maioria foi contra, para a gente encontrar, então vou colocar aqui, para a gente encontrar essa tal maioria, essa maioria 2 vai ser igual a contra menos favoráveis, porque ela foi contra. Aí diz assim, tendo o número de votos contrários aumentado 50%, ou seja, os votos contrários, tá aqui, contrários, ele foi 50%, ou seja, 1,5 de y, que foi registrado na anterior. E além disso, nessa votação, a proposta foi rejeitada por uma maioria 4 vezes maior do que a aprovação obtida no item anterior. Bom, se eu já coloquei aqui contrário, eu vou colocar aqui favorável. Favorável. Então, eu posso dizer para vocês que os favoráveis foi 80, que foi o total, menos 1,5y. Beleza. Aqui em cima, se eu tenho favorável, a maioria, eu posso calcular aqui como minha maioria 2, Maioria 2.
como sendo os contrários menos os favoráveis, ou seja, 1,5y menos 80 menos 1,5y. Vou chegar isso aqui para cá, para melhorar, vou colocar aqui como M2, sendo 1,5y, e aí fazendo o jogo do sinal vai ficar menos 80 mais 1,5y, logo o M2 vai ficar como 3y menos 80. Então, a maioria 1 a gente achou aqui embaixo que é x menos y, e a maioria 2 a gente achou aqui como sendo 3y menos 80. Só que ele diz aqui assim, ó, olhe como essa questão ela é complicadinha para a gente encontrar o tal sistema. Além disso, nessa votação, a proposta foi rejeitada por uma maioria 4 vezes maior do que a aprovação obtida na votação anterior. Ele está dizendo para mim o seguinte, que essa maioria 2, esse M2, é igual a 4 vezes a maioria 1 que foi obtida. E aqui a gente começa a dar uma cara na questão para poder resolver. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, que 3y, aqui, 3y, que é a maioria 2, 3y menos 80, ela é igual a 4 vezes a maioria 1, que a gente achou aqui, ó, como sendo x menos y. E aí aqui é só resolução de questão. Então eu vou colocar aqui 3y menos 80, isso é igual a 4x menos 4y. E aí vou passar todo mundo para lá, né? Na verdade, eu vou passar o 3x para lá, 3y para lá, e eu vou ficar aqui como sendo menos 80 é igual a 4x menos 4y menos 3y. Organizando, para já montar a equação 2, 4x menos 7y é igual a menos 80. E aí eu montei a equação 2. Bom, montando essa equação 2, aqui a gente começa um novo marco da questão. Porque a partir daqui a gente vai resolver e vai encontrar de fato o que a questão quer. Então, vou mudar a cor da tinta aqui, tá? Vou mudar a cor da tinta, porque a partir daqui a gente vai começar a resolver de fato o que a questão quer. Eu vou colocar aqui x mais y, que é a equação 1, que é igual a 90, que a gente tinha achado aqui, no início aqui, e 4x menos 7y é igual a menos 80, que é a equação 2. Então, se eu fizer aqui o seguinte, eu vou chegar aqui e vou fazer por substituição. Vou dizer que x é igual a 90 menos y. Se x é igual a 90 menos y, eu vou substituir aqui na segunda equação. Então, vai ficar 4 vezes 90 menos y, que é igual a menos 7y, isso é igual a menos 80. Aí, fazendo a distributiva, eu vou ficar com 360 menos 4y menos 7y é igual a menos 80. Note que o processo é simples da resolução da questão. O problema é que a gente tem que montar os sistemas, tem que entender o que é que está sendo dito. Então, vai ficar aqui com menos 11y é igual a, vou passar o 360 para lá negativo, vai ficar menos 440. Logo, vou multiplicar por menos 1, tá? Para ficar tudo positivo. E o y, eu encontro que o y é 440 dividido por 11, que isso aqui dá 40. Só que tem um detalhe. Esse é o valor de votos contrários na primeira votação. Ela diz assim, com base nas informações, é correto afirmar que o número de votos contrários na segunda votação. Então, esse 40 que a gente achou seria na primeira. Então, imagina que você, candidato, chegou até aqui, encontrou 40 e marcou a letra C. Imagine que frustração por causa de erro de atenção. Você fez o mais difícil.
A gente não, a gente vai para o contrário na segunda votação. E na segunda votação, o contrário é dado por 50% a mais do que a primeira. E a gente sabe que 40 a 50% é 20. Então, na segunda votação, os votos contrários, né, colocar aqui a resposta completa, contrários, equivale aos votos da primeira mais 50%, ou seja, 60. E aí a gente tem a resposta letra E de escola. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro a resolução dessa difícil questão da Faculdade Baiana de Medicina e Saúde Pública. Gostaria de pedir mais uma vez que vocês se inscrevessem no meu canal, desse aquele like e aguarde até as próximas videoaulas. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.